noite a todos. Irmãs e irmãos, somos todos muito bem-vindos a mais um encontro fraterno de almas que buscam compreender cada vez mais e melhor o Espiritismo com Jesus. Meu nome é Marta Hoff Lessa, frequento a Sociedade Espírita de Joinville desde 2008 e sou trabalhadora nessa casa há alguns anos. Serei a dirigente dos trabalhos de hoje. A Sociedade Espírita de Joinville completou 75 anos de fundação no dia 6 de setembro passado. Em comemoração a tão significativo período de serviços prestados à causa espírita e à comunidade joinvilense, durante esse mês de aniversário, acontece um ciclo de palestras sobre o tema Mediunidade, Sutil Sentido Humano. O tema foi escolhido em homenagem ao aniversário de 160 anos de publicação da magistral obra do Sr. Allan Kardec, O Livro dos Médiuns, que desde seu lançamento vem trazendo conhecimento e base para a mediunidade equilibrada daqueles que a têm estudado e praticado seriamente. Há 160 anos, portanto, os adeptos da doutrina espírita podem contar com a orientação segura e providencial do Sr. Allan Kardec na área da mediunidade. Educador à frente de seu tempo, legou à humanidade essa obra iluminada que integra a codificação espírita por ele materializada com sua vasta experiência no campo da educação. O Espiritismo nasceu na intimidade dos núcleos familiares, e a SERJ tem sido uma das células de sua disseminação há 75 anos, contribuindo para a expansão da família espírita em nossa região e, no momento peculiar em que vivemos, também na rede mundial de computadores, a internet. Como uma verdadeira escola de almas, a SERJ vem cumprindo seu papel na formação espiritual e moral de seus frequentadores e colaboradores, atuando como núcleo de estudos, de fraternidade, de oração e de trabalho, no atendimento aos que nela buscam orientação e amparo. A Sociedade Espírita de Joinville é filiada à Federação Espírita Catarinense e está comprometida em seguir as diretrizes da Federação Espírita Brasileira, atuando nas áreas do atendimento espiritual, da mediunidade, da evangelização para todas as faixas etárias, da assistência e promoção social espírita, tendo como característica marcante a área do estudo da doutrina espírita. Enfim, a SERJ completa 75 anos de luminosa atuação no movimento espírita catarinense, estudando, divulgando e praticando esta maravilhosa doutrina. Vamos agora proferir a prece de abertura dos trabalhos, para a qual pedimos a sua companhia. Agradecemos a Jesus pela oportunidade de estarmos aqui, nessa terra tão linda, tão abençoada, onde podemos trilhar nosso caminho para a felicidade plena, que é por Jesus chamado o Reino dos Céus. Que possamos, nessa noite festiva, aprender cada vez mais sobre o Evangelho e sobre a bendita doutrina espírita, que nos traz tanta consolação. E pedimos aos amigos espirituais da Sociedade Espírita de Joinville, nossa casa tão amada, que abençoem e inspirem nossa querida irmã Elaine, para que ela possa transmitir a mensagem que ela preparou com clareza e tranquilidade. Que assim seja. Citamos um trecho contido no item 13
capítulo 10, do livro O Céu e o Inferno. A categoria do espírito se reconhece por sua linguagem. Os verdadeiramente bons e superiores têm-na sempre digna, nobre, lógica, imune de qualquer contradição. Destila sabedoria, modéstia, benevolência e a mais pura moral. Além disso, é concisa, clara, sem redundâncias inúteis. Os espíritos inferiores, ignorantes ou orgulhosos, é que suprem a ausência de valor das suas ideias com abundância de frases. Os espíritos superiores só se ocupam de comunicações inteligentes, visando instruir-nos. Temos a grata satisfação de receber nesse ciclo de palestras a nossa querida irmã Elaine Cap, amiga da SEGE há um bom tempo e colaboradora do Centro Espírita Boa Nova, de Jaraguá do Sul, cidade quase vizinha aqui de Joinville. Dentre a sua atuação no movimento espírita, destacamos palestrante espírita, vice-presidente e coordenadora da área de União e Unificação da 6ª União Regional Espírita da Federação Espírita Catarinense, coordenadora da comissão do programa O Evangelho Redivivo da FEC, facilitadora do programa O Evangelho Redivivo da FEC, na Federação Espírita Catarinense e no Centro Espírita Sem Fronteiras, fundado pelos irmãos Campetti há 14 anos, totalmente online, para poder atender a participantes de várias partes do mundo. Nossa irmã, para quem como endereçamos as melhores vibrações e passamos a palavra, irá apresentar o tema Mediunidade no livro O Céu e o Inferno. Muito boa noite, amigos da Sociedade Espírita de Joinville. Boa noite, Marta querida, que com a sua introdução amorosa demonstrou a seriedade e gravidade de trabalho dessa casa abençoada, a Sociedade Espírita de Joinville, SEGE, que para nós significa muito, a gente já vai falar sobre isso. Nós estamos imensamente gratos em poder participar desse mês de aniversário e eu vou pedir permissão a vocês para que eu projete aqui as imagens que vão nos conduzir na reflexão em torno da mediunidade em O Céu e o Inferno. Nós vamos lembrar que esse mês de aniversário, o tema geral foi Mediunidade, Sutil Sentido Humano. E a gente sabe que esse ano de 2021 é um ano que nós comemoramos 160 anos de O Livro dos Médiuns, não é? E ele é muito significativo em nossa vida, nos ajuda a compreender as faculdades de que somos portadores, as influências que nós vivemos e como nós agimos ou deveríamos agir diante das mesmas, não é? E a gente vai hoje abordar especificamente O Céu e o Inferno. As outras obras têm sido abordadas por esses outros colegas nossos, uma preciosidade desses encontros que ficam gravados aí, né, nos canais da SEGE. Então, amigos queridos, para a gente dar início, eu queria falar um pouquinho sobre essa casa abençoada. A Sociedade Espírita de Joinville está fazendo 75 anos de um serviço incansável na seara espírita para levar consolo, esclarecimento a tantas pessoas, a tantos corações que nós sabemos, não é? Encarnados e desencarnados. Então, nossos parabéns a toda a equipe do plano físico e do plano espiritual, não é? Que nesse trabalho de união, de esforços, tem conduzido esse ponto de luz no orbe terreno. E falando agora como boa nova, né? Então,
nós nos sentimos imensamente gratos, porque temos nesta casa aquele acolhimento dos passos iniciais, o apadrinhamento abençoado da fundação de nossa casa espírita. Então, é para nós muito significativo estar comemorando com nossa família. Reencontro de almas, corações amigos. Sigamos sempre com Jesus, amigos queridos. Parabéns a todos vocês. E para dar início, então, né, à nossa temática, a mediunidade em o livro O Céu e o Inferno, eu vou falar um pouquinho, rapidamente, sobre o livro. Esse livro, quando chegou esse tema para mim, eu pensei assim, meu Deus, se a Marta soubesse, não é? E ela não sabia, que foi um presente que ela estava me dando, porque o livro Céu e Inferno é um daqueles primeiros que me caiu às mãos no início da jornada espírita e que me conectou ao espiritismo, porque me trouxe as respostas que eu buscava desde a catequese, não é? Talvez assim foi para alguns de vocês também, e que ali pude compreender a justiça divina que nós vamos abordar na temática do dia. O Céu e o Inferno é a quarta obra da codificação espírita do Pentateuco. Ela é o aprofundamento e a extensão da quarta parte de O Livro dos Espíritos, aquela parte que vai falar das esperanças e consolações, não é? E o enfoque dela é a justiça divina à luz da doutrina espírita. Realmente uma compreensão que nós não podemos deixar de ler e estudar essa obra. E ela vai nos mostrar, nos demonstrar, aliás, porque ela traz os fatos, os casos mediúnicos na segunda parte. Então ela vai nos demonstrar a imortalidade dos espíritos, a condição que eles vivem no mundo espiritual por consequência de como agiram enquanto no corpo físico. E ele vai se dividir, eu tenho aqui a minha versão, amigos, ela é essa edição histórica, né? Tem outras também aqui, outras editoras, inclusive. A primeira parte é a parte menorzinha, mas ela é essencial para que nós possamos compreender a justiça divina. É a parte em que nós vamos ter um exame crítico, apurado, de como as doutrinas nos apresentam a vida após a morte, de temas como anjos, céu, demônios, inferno, purgatório, temor da morte, proibição da evocação dos mortos, tudo ali. Como ele nos é trazido, indagações sobre isso e, ao mesmo tempo, o que a interpretação espírita, a doutrina espírita, nos trouxe de esclarecimento, não é? E aí, na segunda parte, nós vamos ter um resultado prático, um trabalho prático. Nós vamos ter ali a descrição, os relatos, os depoimentos de espíritos durante as reuniões mediúnicas. Um compêndio desses relatos. Eu me recordo que nesses primeiros passos na doutrina espírita, eu tinha tanto desejo de compreender como é que estavam aqueles que partiam, até porque muitos de nós chegamos à doutrina depois da dor, da perda de entes queridos, não é? E aí a gente encontra esse abraço consolador dessa doutrina, que nos consola pelo sentido de fraternidade, pelo esclarecimento que nos traz e pela compreensão de que a morte não existe. Nem nossos sentimentos morrem, né? Permanecem conosco. Então, realmente uma preciosidade. Então, para quem vai buscar o Pentateuco, deixa eu pegar aqui minhas notas, olha só. Livro dos Espíritos, lançado em 1857. Depois, é a obra basilar, composta de 4 partes, que vão se desmembrar nos demais livros. A gente tem daí o Livro dos Médiuns, em 1861, é esse que está comemorando 160 anos agora. Na sequência, nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, é o livro de cabeceira, que vai nos ajudar na nossa melhoria íntima. E aí vem o Céu e o Inferno, que é nosso tema de hoje,
né, a mediunidade em O Céu e o Inferno, em 1865, e a Gênese em 1868. Né? Esse é o Pentateuco, que está sendo abordado agora, por inspiração, certamente, pela sede, no seu mês de aniversário. Então, vamos falar um pouquinho sobre a mediunidade, antes de entrarmos propriamente na mediunidade em O Céu e o Inferno. Vejam, amigos, a mediunidade é esse manancial de conhecimento da nossa realidade espiritual, que tanto nos ajuda, tanto nos fortalece. Foi pela mediunidade que nós o recebemos. Só isso já significa muito. São aqueles que já não estão mais nesse corpo físico, os imortais, que foram nos trazendo a compreensão pelo seu próprio estado, quando se apresentavam, ou pelas orientações que traziam essa doutrina, que pela universalidade dos ensinos, né, agrupando aquilo que eram conteúdos que se repetiam em diversas partes, por diversos médiums, no mesmo teor, no mesmo sentido, nós fomos compreendendo. Allan Kardec foi codificando todo esse ensinamento que para nós representa lentes da vida que transcendem a matéria, que consideram o ontem e o porvir, e que nos apresentam o tempo de hoje como a rica oportunidade de aprendizado do amor, na qual estamos construindo nossos passos vindouros. E aí eu pergunto para vocês, como era passar pelas provas antes desse embasamento? Vocês já refletiram nisso? Indo um pouquinho aí, anos atrás, antes de você ser tocado mais profundamente pelo estudo, pela doutrina, como era? Vocês conseguem perceber que tem situações que, sem esse embasamento, nos feririam gravemente. E que agora, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, não passam de simples arranhões. Não é que não arranha, que não machuca, que não dói, mas hoje, com todo esse esclarecimento, nós ressignificamos tudo. Com um olhar que nos ajuda a esperançar, a contribuir e a agir, não mais passivos diante dos acontecimentos, mas ativos, colaborando para a regeneração do globo e de nós mesmos, não é? Então, amigos, isso nos oferece uma vantagem muito grande, a certeza. E a mediunidade nos dá essa certeza da imortalidade da alma, que talvez nós mesmos já tenhamos vivenciado pelas faculdades de que somos portadores, pelos sonhos lúcidos, ou talvez pelas próprias análises que façamos em cima daquilo que nós observamos, que nós estudamos, e que nós nos damos possibilidade de viver, e que logo vem o resultado que nos dá comprovação de que este é o caminho, né? O caminho de ascensão espiritual. Então, estudar a mediunidade, que é a temática, né? Mediunidade nos livros da obra básica, sutil sentido da alma. Estudar a mediunidade não nos torna médiuns dessa ou daquela faculdade, mas nos torna seres humanos melhores, mais conscientes, vivendo no mundo sem ser do mundo. Por isso que eu trago para a nossa reflexão inicial aqui aquela imagem que vai falar da mediunidade com Jesus. Emmanuel, no livro Consolador, vai nos dizer que o primeiro dever de todo médium é de se evangelizar. E aí eu trouxe aqui uma referência em João 17. Lá na última ceia, Jesus vai lembrar uma oração de Jesus na qual ele vai dizer que ele não é do mundo. E se refere aos seus discípulos como também não sendo do mundo, apesar de estarem no mundo. Aí Emmanuel, no livro Segue-me, vai nos dizer que o servo do Senhor vive no mundo sem agarrar-se ao mundo. Ele se coloca num esforço contínuo dele para com Deus, em se espiritualizar e se tornar um medianeiro do bem, onde quer que esteja. Não só no trabalho mediúnico, né, que para nós é a oportunidade de aprender servindo e de servir aprendendo, mas onde quer que esteja na sua vida de relação, diante das influências que recebam. E aí nós vamos lembrar, no Livro dos Médiuns, questão 459, influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Vocês lembram? Qual foi a resposta? Mais do que imaginais. Mais do que imaginais.
Por vezes e frequentemente são eles que vos dirigem. Importante pensar nisso, né? Então, compreender a mediunidade, conhecer o funcionamento da nossa mente, é também conhecer das nossas sensações, das nossas percepções, é evitar embaraços, escolhos. E a SEG, a Sociedade Espírita de Joinville, que está comemorando os 75 anos, ela tem um estudo chamado Conhecendo a Mediunidade, que agora, no formato virtual, vai começar no dia 6 de outubro. São todos convidados. Eu já fiz propaganda aí para esse estudo que é tão primoroso, os primeiros contatos com a mediunidade, tão importante que nós o façamos, não é? E aí, ali, em O Céu e o Inferno, já no capítulo 1º, olha a mediunidade expressa. Allan Kardec vai nos trazer essa reflexão de que não mais é teoria, mas agora os fatos nos apresentam as situações daqueles que partiram, nos tornam visíveis e tangíveis à alma, aquilo que os olhos físicos não podem ver, mas os sentidos da alma sentem, veem, ouvem. Nos apresenta a vida futura, não é? Então, nesse sentido, vamos agora realmente para a mediunidade em O Céu e o Inferno. E aí eu gostaria de lembrá-los, amigos, que a doutrina espírita, por ela ter vindo, né, dos imortais, não ser uma teoria do homem, não ter vindo por uma pessoa, mas diversas vozes que nos chegam e que por nossa análise e pelas constatações, comprovações, se estabeleceu como conhecimento de nossa realidade espiritual, ela se nos apresenta não mais como uma imaginação, mas como uma observação de fatos. E é por isso que há um destaque ali em O Céu e o Inferno, já no início, que vai dizer assim para nós, olha, a unificação feita relativa à condição, à sorte futura das almas, está destacado ali no livro, não é? A unificação relativa à sorte futura das almas será o primeiro ponto de contato dos diversos cultos. Um passo imenso para a tolerância religiosa, em primeiro lugar, e mais tarde para a completa fusão. E aí a gente vai lembrar que a própria codificação, ela nos explica que o espiritismo não é a religião do futuro, mas sim o futuro das religiões. Porque ele não tem só um pilar que é o da religião, que nos convida a esse desenvolvimento moral, conexão com a nossa essência, com a nossa proposta reencarnatória. Mas ela também tem o pilar, né, da filosofia e da ciência. E é essa característica de conhecimento de nós mesmos, da realidade que nos circunda, é que se fará mais ampla nas religiões, nas buscas tantas, nos diversos segmentos, não é? Mas Allan Kardec aqui em O Céu e o Inferno, ele traz esse destaque, que pela compreensão de como vivemos após o túmulo, muitos elos se formarão, possibilidades de aumentarmos a tolerância religiosa. Veja, despidos de nossas crenças, todos nós somos espíritos e já vivemos, já nascemos, renascemos, desencarnamos e progredimos sempre, né? Está lá no frontispício do túmulo de Kardec, não é? Mas veja, todos nós já vivemos essas experiências pós-túmulo. Trazemos isso nos nossos arquivos íntimos. Intuitivamente, nós sabemos que precisamos valorizar o tempo aqui para construir um porvir melhor. E, além disso, nós temos as faculdades mediúnicas, que são vivenciadas não só na doutrina espírita, mas em diversos segmentos religiosos que nos apresentam estes fatos. E, além disso, nós temos os sonhos, que muitas vezes, pelo mérito dos encarnados e dos desencarnados, nos dá a possibilidade de visitas assistidas àqueles que partiram. E nós acordamos com aquela lembrança boa da saudade, de ter matado a saudade, né? Algo que nos conforta o ser por saber que continuamos vivos.
que os laços não se destroem. Ao tempo em que também pode ser que essa visita traga-nos a sensação de inquietude, nos convidando à oração por aqueles que já partiram, a somarmos com as nossas melhores vibrações, a ressignificarmos as nossas lembranças, os quadros vividos anteriormente, compreendendo que tudo para nós nos serve de aprendizagem, para que nós possamos caminhar rumo ao amor. Então vejam só, tudo isso cada vez se torna mais claro, porque estamos todos no desenvolvimento do sexto sentido. E há uma menção ali também em o livro O Céu e o Inferno que a gente precisa considerar. Ele diz assim para nós, no capítulo 3, no versículo 15: todas as inteligências concorrem, pois, para a obra geral. Assim se estabelece a solidariedade entre o mundo espiritual e o corporal, ou, em outros termos, entre os homens e os espíritos, entre os espíritos libertos e os espíritos cativos. Veja como nós nos ajudamos reciprocamente. Hoje nós estamos aqui no corpo sendo assistido por irmãos que mais tarde, quem sabe, reencarnarão e quem sabe nós estaremos do outro lado. Se nos esforçarmos, quem sabe tenhamos condições de ajudar em algo, não é? Nesse ajudar, nesse servir aprendendo e servir e aprender servindo, nós vamos gradativamente evoluindo, não é? Então é muito rico considerar essa relação que a mediunidade nos proporciona e que está tão bem expressa aqui em O Céu e o Inferno. O destaque que eu trouxe aqui para vocês é esse aqui, né? Quando Allan Kardec, ele pinça essa orientação que nós encontramos em Joel 2, 28 e 29 e em Atos dos Apóstolos 2, 17 e 18, que diz assim: e eu repartirei meu espírito por toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os jovens terão visões e os velhos sonhos. Nesses dias repartirei meu espírito por todos os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. E o que Allan Kardec fala para nós? Não estará nessas palavras a predição tácita da mediunidade nos dias atuais? Concedida mesmo às crianças? Nós evidenciamos isso, né? Esse despertar do sexto sentido, cada vez as pessoas querendo compreender mais como viver com as suas faculdades, o que elas significam. E essa faculdade, eles continuam Allan Kardec questionando, foi anatematizada pelos apóstolos? Será? Não, né? Inclusive, eles estavam junto do médium divino, Jesus. Eles a apregoam como graça divina e não como uma obra do demônio. Terão os teólogos de hoje mais autoridade que os apóstolos? E continua. Por que não ver antes o dedo de Deus na realização daquelas palavras? Interessante, né? Que ele nos faz aqui compreender que o nosso olhar diante destas advertências, dessas previsões, deve ser compreendendo a lei do progresso, da evolução espiritual, a que todos nós estamos destinados. E Deus, que é amor, não nos concede aquilo que venha para derrocada, mas para nosso crescimento e evolução. Tudo que vivemos nos convida à evolução espiritual. Nós vamos lembrar a parábola dos talentos, que vai dizer que o Senhor, como é que diz exatamente? Colhe da onde não semeou, não é? Colhe da onde não semeou. Então, mesmo as atitudes que para o humano do homem, por sua inconsequência, mesmo essas, pela dor que gera, vão nos gerar despertamento. E aí vem uma colheita proveitosa, né, que nos conduz ao amor. Então, vejam, continuando a nossa fala, deixa eu só prestar atenção aqui no horário. A gente vai falar um pouquinho, então, de anjos, porque qual é a relação de anjos com a mediunidade? Ali no livro tem toda essa abordagem, né, sobre anjos, demônios, e a gente vai ver que nenhum nem outro foi criado assim.
Nem anjos foram criados perfeitos, nem demônios foram criados com uma destinação, né? Foram criados para o mal. Todos nós fomos criados simples e ignorantes. Mas por que falar disso quando a gente fala em mediunidade, em o céu e o inferno? Se nós não fôssemos médium de ninguém, nós seríamos o nosso anjo da guarda, não é? Porque senão, como é que eles agiriam sobre nós? A sua inspiração, o sentir das suas energias benfazejas, nos conduzindo, nos amparando, é que acabam por comprovar a mediunidade em todos nós. E nós somos encorajados a conversar com os nossos tutelares, estabelecer comunhão com esses anjos da guarda, não é? Então, em O Céu e o Inferno, Allan Kardec ele vai dizer para nós que todas as religiões, né, que há várias religiões, crenças, aceitam a ideia de anjos e o Espiritismo também. Entretanto, ele vai fazer essa ponderação de que eles foram criados assim como nós, pequeninos. E que, nos passos que foram dando, atingiram, por mérito, o amor e a prometida felicidade. Nesses passos, ele até vai fazer uma ponderação para nós todos que estamos nessa trajetória. Nessa trajetória, às vezes, nós temos passos em falso, na senda do mal. Isso para nós constitui atraso da alma. E sofrendo a consequência disso, nós vamos aprender o que deveremos evitar. Não é? Assim, portanto, que nós devemos pensar naqueles que nós chamamos, e aqui eu vou mudar, demônios. Não é? Também não são seres criados para o mal por Deus, nem anjos decaídos como entendíamos. Nós precisamos encontrar a justiça divina aqui, não é? Então, primeiro, Allan Kardec vai fazer uma ressalva nesse capítulo todo, de que tudo que nós desconhecemos, nós atribuímos, né? A uma causa sobrenatural e muitas vezes por medo. Geramos superstições, crendices, lendas, contos fantasmagóricos, fica tudo sendo do mal. Tanto que quando a gente pega o livro dos médiuns, lá em Os Sistemas, a gente vai ver as diversas ideias que se tinham daqueles fenômenos, as ideias iniciais. Uma delas era de que toda a comunicação seria de demônios. Quiçá, ainda hoje, né? Quiçá não, vejam bem, ainda hoje nós temos quem pense dessa forma, né? Que toda a comunicação seria de demônios. Bom, não existindo demônio no sentido que é transmitida essa palavra, da concepção do termo, né? O que nós visualizamos ali, na verdade, é incompreensão. E o Espiritismo vem nos trazer a compreensão. A compreensão que nos faculta perceber, por exemplo, como que nós poderíamos dizer que só demônios se comunicam se muitas mensagens nos convidam à fraternidade, ao amor, ao perdão? Se muitas mensagens consolam corações aflitos dos que ficaram e os conduzem à renovação de conduta, de postura no dia a dia, a forças para perseverar. E mais, como que uma doutrina como essa, que é consolo, sustentação e esclarecimento, que nos ajuda a nos tornarmos homens de bem, num esforço contínuo, é claro, poderia ser obra do mal, não é? Então ele vai fazer toda uma abordagem no qual ele conclui dizendo para nós, portanto, deixa eu pegar aqui nas palavras dele, que segundo o Espiritismo, os demônios são espíritos imperfeitos, suscetíveis de regeneração e que, colocados na base da escala, hão de nela graduar-se, vão precisar melhorar, porque nós só temos uma fatalidade, meus amigos, que é o amor. Um dia todos nós seremos anjos, até mesmo aqueles que são tidos hoje por demônios, não é? E veja nós, né, nessa trajetória. Um dia todos nós seremos anjos. Isso está lá em o Livro dos Espíritos, nas Leis Morais, terceira parte, que diz assim para nós, que junto de nós Deus coloca sempre aqueles que podem nos inspirar boas resoluções e, ao mesmo tempo, aqueles a quem nos cabe a tutela. Ele nos dá as oportunidades de treinarmos, ainda que falíveis e pequeninos,
treinando para que um dia nós cheguemos à condição angelical. Por isso a responsabilidade de servir, de despertar em nós as virtudes, um esforço forte nesse sentido, valorizando a vida, o tempo e as oportunidades. Cada vez que nós fazemos isso mais e mais, nós vamos compreendendo, né, a virtude que se sublima com o desinteresse pessoal, não é? Então, nesse capítulo todo, que vai tratar sobre demônios, Allan Kardec vai trazer várias ressalvas que a doutrina espírita tem no Livro dos Médiuns, ali mesmo em O Céu e o Inferno, ele faz esse pensamento do Livro dos Médiuns, nos esclarecendo que, compreendendo a faculdade mediúnica, amigos, nós saberemos quando a comunicação vem de um espírito bom ou de um espírito que quer nos iludir, que quer falsear, que quer nos conduzir ao mal, imprimir ideias danosas. Ele faz esse resgate de Jesus, reconhecer a árvore por seus frutos. A má árvore não pode produzir bons frutos. E aí ele traz toda uma abordagem no item 10, que ele vai dizer assim para nós, né? Que espíritos bons não vão propor para nós rituais, fórmulas milagrosas, objetos, talismãs, horários ou roupas assim, ou daquela forma para podermos nos comunicar com eles, não vão nos levar para lugares lúgubres, não vão exigir honrarias, não há dias e horários específicos, tudo isso, né? Diversas orientações que nos levam a compreender quando nós estamos sendo mistificados. Por isso a gente diz que estudar a codificação espírita, toda ela trata da mediunidade e vai nos ajudar a viver a mediunidade com Jesus. E compreender, né, nesse livro O Céu e o Inferno, que nenhum de nós está condenado eternamente ao mal, que nós estamos agindo de uma determinada forma, nós não somos assim, nós somos filhos de Deus. E se estamos, por ora, na contramão da lei divina, a vida vai nos conduzindo pelas leis superiores de amor, nossos passos, à nossa destinação maior de evolução espiritual. E essas leis, por exemplo, a lei de causa e efeito, a lei de progresso, né? A lei de conservação, de destruição, a lei de sociedade, tudo isso como um impulso para que nós possamos prosseguir. Então, o Espiritismo, ele vai desmistificar e nos ajudar a caminhar de uma forma mais segura com as faculdades que todos nós, sejamos ou não espíritas, estamos desenvolvendo. E com o Espiritismo de uma forma muito mais, né, sólida, compreensível. Vejam só, agora a gente vai partir por que então que se proibiram as evocações dos mortos, lá Moisés, né? Aí eu vou ler a proibição que está em Deuteronômio, que Allan Kardec traz isso num capítulo reservado para falar sobre isso. Fica o convite aqui a todos vocês para que a gente faça esse aprofundamento, esse mergulho em O Céu e o Inferno. Ali, então, ele vai dizer para nós, né? Nunca exista entre vós, Deuteronômio 18, 10, 12. Nunca exista entre vós quem consulte adivinhos, quem observe sonhos e agouros, quem use de malefícios, sortilégios, encantamentos, ou consultem os que têm o espírito pitônico, de pitoniza, né? E se dão a práticas de adivinhação, interrogando os mortos. O Senhor abomina todas essas coisas e destruirá na vossa entrada as nações que cometem tais crimes. Isso foi nos trazido no tempo de Moisés. Por quê? Que era próprio para aquele tempo. Não foi assim que nós entendemos as outras leis? Lei de Talião, por exemplo, era próprio para aquela sociedade, para aquele tempo. Depois vem Jesus e nos apresenta a lei do amor, não é? Então vejam só. Foi necessário, porque Moisés precisava romper com as tradições daquela época, que eram tradições que buscavam a comunicação com os mortos, não no sentido respeitoso, amigos. De forma alguma, não era afetuoso ou de piedade por eles. Era visando adivinhações, presságios, muito charlatanismo ali presente, muita superstição.
práticas que eram tidas como negócios. E era um costume muito popular. Então, Moisés precisava romper com aquilo, por isso da proibição. Mas a doutrina espírita, não, ela nos convida à vivência da mediunidade com Jesus. O Espiritismo, pela própria fala anterior que nós fizemos, já nos mostra que a mediunidade está para nos esclarecer sobre nossa realidade espiritual e nos ajudar a caminhar rumo ao amor, colaborando com aqueles que vemos e não vemos com os olhos físicos, não é? É realmente uma preciosidade. Então, amigos, por isso que naquela época foi condenado. Mas Allan Kardec vai fazer uma ressalva aqui para nós. Lá no item 15, ele vai dizer assim, olha, repelir as comunicações do além-túmulo é repudiar o meio mais poderoso de instruir-se. É muito importante nós pensarmos nisso. E é por isso que a segunda parte, agora vamos mudar aqui para a segunda parte do livro do Céu e o Inferno, vai tratar dos relatos daqueles que partiram. Deixa eu só dar uma olhadinha no horário, que está avançando, né? Já vou caminhando aqui para o final. Nesses relatos, quantos ensinamentos! Eu sou uma daquelas que, quando cheguei na doutrina espírita, como eu queria saber como era, porque muitos de nós chegamos à doutrina espírita após a perda de entes queridos, onde nós vivenciamos aquele momento de profunda análise sobre a transitoriedade da vida. Que nós estamos vivendo nesses tempos de pandemia, né? Todos convocados a pensar na vida e no valor que damos às coisas e o que deixamos nas pessoas, não para as pessoas propriamente, né? Mas nas pessoas é muito importante. Então, nestes relatos, o primeiro que a gente vai destacar são dos espíritos felizes, né? E aí tem uma diversidade lá. Mas a gente vai falar de Sansão. Sansão, que era um membro da Sociedade Espírita de Paris, que é onde esses relatos foram colhidos. Desculpa. E ali na Sociedade Espírita, eles conversando, Sansão, ele disse, ele estava com uma doença grave, e ele disse, olha, quando eu partir, vocês podem me evocar para saber. Eu vou conversar com vocês sobre como foi. Veja só que interessante. Ele relata que 8 horas depois do passamento, ele já tinha lucidez. Que interessante, né? 8 horas. Que passou um filme da vida dele na mente dele. E ele vai dizer que não sentia mais dores, que aquela doença que tinha no corpo ficou no corpo, não é? E ele agradecia, inclusive, o sofrimento que tinha vivido, porque ele compreendeu que tudo aquilo ajudou ele na caminhada dele. Veja só que isso já demonstra que ele era realmente um espírito numa condição mais elevada. No final, ele vai dizer assim para nós: não vos atemorize a morte, meus amigos. Ela é um estágio da vida, se bem souberdes viver. É uma felicidade, se bem a merecerdes, e melhor cumprirdes as vossas provações. Veja só, essa é a condição de um espírito feliz. Mas ao lado deste tem os espíritos medianos, que a gente também vai ter vários depoimentos, né? A gente pega aqui de José Bré, que falecido em 1840 foi evocado por sua neta 22 anos depois. Já ele vai dizer que o sofrimento dele era ter percebido que não aproveitou a vida como deveria. O tempo que ele teve, ele não soube aproveitar. E aí ele vai fazer toda uma abordagem sobre a lei humana, a lei divina, falando sobre a honestidade, uma riqueza que a gente possa buscar. E ele vai sugerir para nós que as faltas cometidas ainda encarnados sejam por nós reparadas, enquanto estamos aqui, através de boas ações, para que nós conquistemos a paz e a alegria no nosso porvir. Oh, meu Deus! Vamos ouvir esse irmão, né? Nós estamos aqui. Esse é o tempo de nós corrigirmos os nossos passos vacilantes, trúpegos, né? Que geraram algum dano maior. E aí,
Vamos falar sobre espíritos sofredores. Para isso, a gente pega o exemplo de Novel, que é um rapaz de 21 anos que havia desencarnado, mas ele não aceitava, porque ele era muito jovem para ter partido, não é? A gente considera isso. E como havia muitos acontecimentos de falta na vida dele, isso doía a ele e o envergonhava no campo espiritual, não é? Então ele dizia assim na conversa que ele tem ali, que ele via os maus espíritos, mas queria ver os bons. Allan Kardec vai dialogar com ele, vai lhe abrir os olhos para um novo entendimento, uma nova perspectiva. Ele recebe aquela prece que o acalma. Veja como ajuda, né, o trabalho mediúnico. E também nós temos o caso de espíritos suicidas. A gente tem ali o suicida de Samaritana, né? É um homem de 50 anos. E ele relata da sua dor. Ele não tinha consciência de que morreu, ele sabia o que tinha feito. E ele relata a sua dor de estar vivendo aquilo que o corpo estava vivendo naquele estágio de decomposição. Então ele vai dizer que eu fugi do sofrimento para entregar-me à tortura. Interessante, né? Em Setembro Amarelo se fala muito da valorização da vida e se chama o foco, né, para a questão do suicídio, para que nós estejamos mais atentos àqueles que caminham conosco, a nós mesmos, para que busquemos cada vez mais a saúde e o bem-estar, saúde mental, emocional, o bem-estar, aproveitando a vida para isso, né, as relações para isso. É para isso que serve o Setembro Amarelo. E esse esclarecimento espiritual, por exemplo, a gente tem na cartilha que a gente encontra, né, de valorização da vida, né, suicídio não, que é lá da Federação Espírita Brasileira, vai nos trazer inúmeros casos, inúmeros esclarecimentos que nos ajudam a perceber que não é o melhor caminho, porque querendo acabar a dor, o espírito se precipita num abismo ainda maior de conturbação, de necessidade de corrigenda. E essa situação, é claro que em toda a codificação a gente vai ver Allan Kardec tratando de que a gente não pode generalizar as consequências que vivem um suicida, que é um caso, né? Dentre outros tantos que também trazem o mesmo teor, mas nós não podemos dizer que vai acontecer isso ou aquilo, porque existem atenuantes e agravantes, né, para tudo. O que Allan Kardec traz de referência numa nota sobre isso é que uma coisa é certa, o desapontamento, porque não é como se esperava. E a necessidade de corrigir esses passos posteriormente, né? Então, a gente, estudando mais a doutrina espírita, a gente encontra recursos que nos auxiliam a melhor decidir a nossa vida e nos dar mais tempo, mesmo nos momentos de maior desespero, onde a gente se vê atormentado, frágil, dar esse tempo a mais, porque a vida é feita de ciclos. E tudo passa, até esse momento passará. E no momento seguinte, quem sabe eu perceba maiores forças, maiores oportunidades, outras portas que hoje eu não estou vislumbrando. Então, esse tempo que nos damos é importante. Para isso, nós temos tantos recursos no corpo, no plano físico, né, instituídos aqui na região. Nós temos a Central de Atendimento Fraterno, todos os dias, das 19 às 21h30, CAF, pelo Facebook, CAF, Central de Atendimento Fraterno das Casas Espíritas da região da Sexta URI, e em que todos os dias nós podemos conversar com os atendentes fraternos, né? Isso nos ajuda muito, porque falando, nós vamos organizando as nossas palavras, consequentemente nós estamos organizando as nossas ideias e também os nossos sentimentos. Isso nos ajuda bastante, não é? Existe também o CVV 24 horas, que pode ser por telefone, por chat, para quem não quer ligar ou não pode, porque tem outro em casa, vai ouvir. Tem pelo chat para poder se comunicar escrevendo. O importante é a gente buscar ajuda, porque ela vem. Batei e abrir-se-vos-á. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eis que recebereis, não é? Então, todo movimento que nós façamos para sustentação terá amparo.
Nós seremos reabastecidos de forças, não é, amigos queridos? E a doutrina espírita nos ajuda muito nisso. São Luís ali vai esclarecer o caso do suicídio de Samaritana, esclarecendo que ele vai viver essa condição de sensação dolorosa que vivia até que houvesse uma mudança para outra faixa vibracional, um despertamento maior, não é? Varia tudo isso em duração e intensidade. Depois tem um criminoso, que é o criminoso Verger, não sei como fala, ele assassinou um arcebispo de Paris. E ele foi evocado, né, no dia da execução, veja só. E ali ele vai dizer que ele via muitos espíritos, mas ele temia um, aquele que ele matou. Interessante, né? É claro que ali, durante toda a conversa, ele vai falando, vai compreendendo a lei do progresso, ele compreende esse remorso que está nele, as chances que Deus oferece e pede perdão. E a Sociedade Espírita lá de Paris vai permanecer com orações por ele por muito tempo. É uma riqueza todos esses relatos. Assim como vai ter espíritos endurecidos, né, que ainda estão naquele sentido morno, né? Sejais quentes ou frios, mas mornos eu os vomitarei de minha boca, né? A gente lê isso no Evangelho. O que a gente pode interpretar por isso? Que aquele que é quente, né? Vamos pensar assim que está assim buscando se esforçar, está despertando com passos ainda vacilantes, mas está se engajando, né? Vai receber amparo para se conduzir e orientar melhor os passos, mesmo que às vezes ele se desvie achando que está certo, ele vai ser reconduzido. O frio, que é aquele que de repente está na contramão das leis, não está orientando seus passos conforme a lei divina, vai se deparar com as consequências dos seus atos, pela lei de causa e efeito, e com isso é reconduzido também para que entre em sintonia maior com a sua destinação. Mas os mornos, quanto tempo nessa situação, despendido, né? Sem querer se melhorar, eu não faço nenhum bem, nenhum mal, não é? Então, tudo isso para analisar. E ali depois tem as expiações terrestres. Chama muita atenção Marcel, né? Que é um menino de 10 anos que reencarnou com deficiência, né? Física, dores atrozes, chagas. E viveu só os 10 anos, não é? E ele vai ali demonstrar que a reencarnação dele tinha sentido para ele e para os familiares. Ajudou a muitos. É uma riqueza que a gente possa buscar todos esses relatos, amigos. Veja o que a faculdade mediúnica nos possibilita de esclarecimento. Nos faz olhar para o nosso momento presente e buscar entender a que estamos sendo convidados. A que essa experiência me convida? Para que estou vivendo isso? Onde posso melhorar intimamente na relação com o meu próximo? Quais recursos eu devo buscar para que isso possa se concretizar em mim? E aí vem a possibilidade do estudo, né, juntos. É muito melhor nesse caso, né? Então, finalizando esse nosso encontro, amigos, nós queremos dizer que conhecer o livro Céu e o Inferno é ter, portanto, uma visão mais clara do que nos aguarda após o passamento para o mundo espiritual. Isso vai nos dar tanto maior lucidez hoje, quanto maior conforto frente às nossas separações momentâneas daqueles que amamos. E ele nos ajuda com tudo isso e com os demais livros da doutrina espírita a nos tornarmos seres humanos melhores, contribuindo para a melhoria também do globo e daqueles com quem nós comungamos, não é? Por isso, veja só, Allan Kardec vai trazer essa frase que é com a qual eu termino o nosso encontro da noite, dizendo: melhorados os homens, não fornecerão ao mundo invisível senão bons espíritos, e estes, encarnando-se por sua vez, só fornecerão à humanidade corporal elementos aperfeiçoados. Olha, uma coisa ajuda a outra. A terra deixará então de ser um mundo expiatório e os homens não sofrerão mais as misérias decorrentes de suas imperfeições.
o quanto a mediunidade nos ajuda nisso, né, amigos queridos? Vou interromper aqui para que nós possamos, agora com esse gostinho de quero mais, gostinho de ler, né, de leitura deste livro abençoado, O Céu e o Inferno, né? Que agora a gente vai ler até com outros olhos, né, buscando a mediunidade em tudo isso. Vamos fazer a nossa oração, agradecendo aqueles que nos tutelam durante esses momentos de reflexão, pedindo por aqueles que estiveram em nossos pensamentos e sentimentos durante a nossa conversa, para que sejam amparados, fortalecidos no bem. Nós lembramos durante as nossas conversas de várias categorias de espíritos, Senhor, e as suas condições pós-desencarnação. Pedimos por todos eles, do teu amparo amigo, que possam perceber as mãos amorosas em sua direção, conduzindo-os aos planos superiores de amor, às colônias espirituais providenciadas pelo Divino Mestre Jesus. E por todos nós que continuamos em jornada, ó Pai amoroso, ajuda-nos para que cada dia seja valorizado por nós, no autoconhecimento, na autoiluminação, no serviço redentor junto aos nossos irmãos, compreendendo a pequenez e a nossa característica de aprendizes da vida, das circunstâncias, das provas, que possamos sentir o amparo que está sobre nós e é por nós, hoje e sempre, que assim seja. Parabéns, abençoada Casa Espírita, Sociedade Espírita de Joinville pelos seus 75 anos. Que todo esse trabalho de amor e de luz, semeado em cada coração, possa ser multiplicado sempre, junto àqueles com quem os que receberam convivem. Que assim seja.